Olá, eu sou Cileide Oliveira, eu estou ouvidora da Secretaria Estadual de Saúde e estou aqui hoje para falar sobre as ouvidorias do SUS. Eu sou graduada em Ciências Sociais, tenho pós-graduação em Saúde Coletiva e pós-graduação em Gênero, Desenvolvimento e Políticas Públicas. Então, começando a falar sobre as ouvidorias do SUS. O que são as ouvidorias do SUS, né? Qual é o papel das ouvidorias? Então, as ouvidorias do SUS são unidades administrativas dos órgãos e entidades integrantes do Sistema Único de Saúde, né? Então, elas atuam e existem nos âmbitos do governo federal, estadual e municipal. A missão das ouvidorias é viabilizar os direitos dos cidadãos de serem ouvidos e de terem suas demandas pessoais e coletivas tratadas adequadamente à luz dos seus direitos constitucionais e legais, né, no âmbito do SUS. Então, as ouvidorias nada mais são do que canais democráticos de comunicação e de participação social dos cidadãos, né, e os órgãos e entidades do SUS, e atuam como esse espaço, né, de acolhimento de demandas, de necessidades dos usuários, né, dos serviços públicos. Então, quais são as diretrizes dessas ouvidorias, né, como elas se organizam, como elas funcionam, né, na prática? Então, segue aqui algumas diretrizes, né, primordiais e fundamentais, para que a gente compreenda bem, né, qual é o trabalho, qual é o papel das ouvidorias, especificamente das ouvidorias do SUS. Então, a primeira dessas diretrizes é que as ouvidorias atuam na defesa dos direitos de saúde, né, visando contribuir para o fortalecimento da cidadania e da transparência, né, da transparência da gestão, da transparência das ações, das informações, de tudo que acontece, né, no âmbito do SUS. As ouvidorias também devem reconhecer cidadãos sem qualquer distinção como sujeito de direitos, preservar a identidade do manifestante quando ele solicita expressamente, ou quando o assunto requerer, né, essa preservação, sigilo da sua identidade, acolher de forma humanizada, né, os usuários, né, nas suas relações com a gestão, ter objetividade e imparcialidade no tratamento das manifestações dos seus usuários, isso é uma diretriz importante. A ouvidoria ela não deve tomar partido, né, nem julgar se o que o cidadão está trazendo é verdade ou não é verdade, né, mas sempre trabalhar na premissa da imparcialidade e da neutralidade. Zelar pela celeridade e qualidade das respostas das demandas dos usuários, né, isso é muito importante, né, defender, trabalhar na defesa da ética e da transparência nas relações entre a administração pública, né, e os usuários do Sistema Único de Saúde, zelar pelo sigilo, né, da fonte, ou seja, dos requerentes, né, do interessado, né, sempre primando pela preservação da sua identidade, a lei garante, né, a questão do anonimato, do sigilo, né, identificar quais são as necessidades e demandas da sociedade, né, para a área de saúde, para o setor de saúde, tanto na dimensão coletiva quanto na dimensão individual, né, para a sua utilização como suporte estratégico à tomada de decisões do campo da gestão. Então, essa é uma diretriz importante, porque ela coloca a ouvidoria não só como aquele espaço de escuta, né, de acolhimento do cidadão, do usuário, de garantir a participação social, mas de trazer subsídios, trazer elementos para a gestão a partir dessa escuta, para que a gestão tome conhecimento de como esse serviço está sendo prestado na ponta, de como os usuários estão avaliando os serviços, e a partir dessas informações, né, propor mudanças, melhorias, proposituras, né, que venham a contribuir para a qualidade do serviço que está sendo prestado na ponta. Então, isso é um trabalho importante também que as ouvidorias devem fazer. E o que é que compete às ouvidorias, né? O que é que cabe à ouvidoria, né? Qual é o seu papel? Então, a ouvidoria, ela tem esse papel prioritário, que é da acolhida, né, que é de receber
de analisar e caminhar e responder às manifestações, às demandas dos cidadãos, né, os pedidos de acesso à informação que a ouvidoria recebe também, de articular-se com as áreas administrativas e técnicas, que as ouvidorias chamam de ponto de resposta, com vista a garantir uma instrução correta, objetiva e ágil das demandas apresentadas pelos cidadãos, né, bem como a conclusão dentro do prazo estabelecido para a resposta ao cidadão. Então, é importante que as ouvidorias, elas conheçam bem a estrutura do órgão ao qual ela está vinculada, que tenha essa boa articulação e interação com os setores internos, que conheça bem o que cabe a cada área dessa, para que ele possa, com esse conhecimento, encaminhar de forma adequada as manifestações que recebe, né, para esses setores, e cobrar resposta, né, monitorar a manifestação que foi encaminhada, para cobrar a resposta, né, que deve ser encaminhada para o cidadão, né, para garantir aí a questão do prazo legal, garantir que o cidadão tenha a resposta satisfatória dentro do prazo. Deve também manter o cidadão informado sobre o andamento e o resultado de suas demandas, sempre que ele solicitar e necessitar. Organizar, interpretar, consolidar e arquivar informações que são geradas a partir das demandas e manifestações dos usuários, ou seja, fazer aquele trabalho de sistematização, de organização dos dados da informação, e a partir disso gerar relatórios gerenciais, né, que contenha subsídios, que contenha elementos, que contenha informações que ajudem a gestão, né, do órgão, da instituição ao qual a ouvidoria está vinculada, no sentido de que os gestores solucionem, minimizem, né, passionem as deficiências, as falhas que estão sendo apontadas pelos usuários na prestação dos serviços. Aquilo que eu falei no slide anterior, né, a ouvidoria também tem esse papel importante, que é de sistematizar informações, gerar relatórios, né, gerenciais, para dar subsídios aos gestores, né, daqueles órgãos, para que eles tenham conhecimento, para que eles se baseiem nessas demandas, né, das necessidades dos usuários e possam rever e avaliar os serviços que estão sendo prestados na ponta. E o que é que não compete às ouvidorias? O que não cabe às ouvidorias, o que não é papel das ouvidorias. É importante todo ouvidor e todo assistente de ouvidoria ter em mente, claro, o que não compete às ouvidorias, né, para que possa também esclarecer para os usuários, que muitas vezes confundem, e acabam achando que a ouvidoria tem que resolver tudo e tem que fazer tudo. Então, o que é que não compete às ouvidorias? Realizar serviço de atendimento ao consumidor, por exemplo. Assessoria de comunicação social. A ouvidoria não é assessoria de comunicação social. A ouvidoria não é setor de marcação de consulta, nem de solução de problemas dos cidadãos. A ouvidoria em relação à solução de conflitos internos ou externos, também não compete à ouvidoria a solução desses conflitos, né? Realizar auditoria, assessoria jurídica, corregedoria, instrumento de investigação ou fiscalização, não cabe à ouvidoria. A ouvidoria não faz auditoria, não fiscaliza, não abre sindicância, não apura. Então, a ouvidoria não tem esse papel, né? A ouvidoria ela tem aquele papel primordial, que é de garantir espaço de escuta e acolhimento aos usuários e cidadãos, né? De fazer essa interlocução entre o usuário e a gestão, intermediar essa comunicação. Então, esse é o papel da ouvidoria primordial e a gente não deve esquecer disso. E quem é o público da ouvidoria? Né? A ouvidoria atende a dois públicos, ao público externo e ao público interno do setor da instituição em que ela está inserida. Então, o público externo são os cidadãos, usuários de serviços públicos, entidades civis, pessoas jurídicas também, entidades integrantes do Sistema Único de Saúde. Então, todo aquele público que está fora da instituição onde a ouvidoria está inserida. E o público interno são os gestores, são os servidores, são os prestadores de serviços que atuam na produção do serviço, né, que atua na prestação do serviço ao cidadão. Então, a ouvidoria, ela atende a esses dois públicos. Em relação aos canais de acesso à ouvidoria,
é importante que toda ouvidoria, ela disponibilize um ou mais canal de acesso de atendimento ao usuário, seja interno, seja ele externo, né? Então, há algumas possibilidades de canal. Então, a gente tem aí o canal presencial, que é um canal importante, primordial, que toda ouvidoria deve prezar e garantir esse canal de acesso, porque nem todo usuário, ele tem facilidade com ferramentas digitais, né? E muitos preferem ir pessoalmente, conversar, expor a situação, né? Olhar no olho do atendente, da ouvidora. Então, é importante que as ouvidorias garantam esse tipo de atendimento, tipo de canal de acesso. Mas há a possibilidade também do atendimento ser por telefone, através de um formulário web, né, que é disponibilizado no site da instituição. O usuário também pode se manifestar mandando um e-mail, cartas, ofícios, ou deixando aquela manifestaçãozinha no papelzinho, lá numa urna de manifestação, que facilmente pode ser encontrada dentro das dependências das unidades de saúde, que é importante também que a ouvidoria, ela descentralize esses canais, né? Ela também disponibilize urnas de manifestação nas unidades onde os usuários vão buscar os serviços, vão para fazer o seu atendimento. Então, essas são algumas das possibilidades, obviamente, podem existir outras, essa questão dos canais de acesso fica a critério de cada ouvidoria, de como está estruturada, de como está organizada, do tamanho da ouvidoria, em relação também à quantidade de manifestações que essa ouvidoria ela recebe por mês, diariamente. Então, fica a critério de cada ouvidoria, mas é importante que ela disponibilize mais de uma opção de canal de acesso. E quais são os tipos de manifestações, né? Então, o usuário, ele pode trazer vários tipos de demanda e a ouvidoria vai classificar de acordo com o teor dessa manifestação. Então, essa manifestação pode ser uma solicitação, quando o cidadão ele deseja solicitar assistência à saúde, por exemplo, ele deseja uma consulta, atendimento, tratamento, realizar um exame, ele deseja um medicamento, uma cirurgia, então ele está fazendo uma solicitação. Quando se trata de uma reclamação, o cidadão ele deseja relatar alguma insatisfação, por exemplo, uma satisfação com algum profissional de saúde que não atendeu bem no seu ponto de vista, ele pode reclamar da demora de um atendimento, da falta de um material na unidade, da falta de medicamento, enfim, ele pode, né, demonstrar sua insatisfação em relação a algum atendimento, alguma falta de atendimento que ele obteve. Denúncia é um outro tipo de manifestação também muito comum. Então, a denúncia é quando o cidadão deseja denunciar alguma irregularidade que ele identificou, que ele percebeu durante seu atendimento. Então, por exemplo, a denúncia pode ser o não cumprimento de uma carga horária de um profissional de saúde, que faltou ou que não dá o seu plantão completo, né? Cobrança para o procedimento, né? Se ele está sendo atendido em uma repartição pública e o serviço ele é coberto pelo SUS e ele é cobrado por isso é uma irregularidade, ele pode denunciar essa prática. Um outro tipo de manifestação é a informação, né, quando o cidadão ele deseja obter uma instrução, uma orientação, um esclarecimento, né, ou ensinamento em relação a algum assunto relacionado à saúde, como, por exemplo, ele deseja saber sobre o funcionamento do Sistema Único de Saúde, ele deseja saber como conseguir um medicamento pelo SUS, como funciona o sistema de regulação para marcação de consultas, exames, cirurgias. Então, ele entra em contato com a ouvidoria para ter uma orientação, para ter uma informação de como buscar algum serviço ou de como funciona algum serviço. A manifestação também pode ser um elogio, né? Quando aquele cidadão ele deseja registrar uma satisfação em relação ao atendimento que foi prestado. Por exemplo, ele deseja elogiar o atendimento recebido por algum profissional, que o atendeu bem, né? E a sugestão, que é um outro tipo de manifestação, é quando o cidadão deseja dar sugestões em relação à política mesmo de saúde, como, por exemplo, sugerir a inclusão de algum medicamento que ainda não esteja na lista do SUS, ele pode sugerir a contratação de determinados tipos de profissional, ele pode sugerir mudanças, por exemplo, de horário de atendimento, enfim, ele vai sugerir de acordo com aquilo que ele acredita que vai melhorar
o atendimento e a prestação do atendimento. Então, todos esses tipos de manifestação são classificadas pela ouvidoria ao receber a manifestação, ao analisar a manifestação e compreender que tipo de manifestação é aquela, né? Então, é importante que quem trabalha na ouvidoria conheça bem esses tipos de manifestação para fazer a tipificação correta. E aí, uma parte mais operacional do trabalho da ouvidoria é o trâmite das manifestações de ouvidoria, né? Como é que se tramita as manifestações? Como é o tratamento das manifestações que a ouvidoria registra, que a ouvidoria recebe dos usuários? Então, primeiramente, a ouvidoria vai fazer o acolhimento, né, que é o recebimento daquela manifestação. Esse acolhimento pode acontecer por algum daqueles canais de atendimento que eu falei anteriormente. Então, ela vai chegar por meio de algum daqueles canais, né? Então, a ouvidoria vai fazer o registro dessa manifestação num sistema informatizado de ouvidoria, que é o ouvidor SUS, que a gente vai falar mais um pouquinho dele mais na frente. Após fazer o registro, a ouvidoria vai fazer a análise e triagem dessa manifestação, ou seja, vai compreender qual é a demanda, qual é a necessidade que está ali naquela manifestação, vai identificar para qual setor ela vai encaminhar essa manifestação, ou seja, quem é o setor competente para responder aquela manifestação, e depois ela vai acompanhar o prazo, né, e cobrar a resposta daquele setor para quem ela encaminhou a manifestação. Quando ela receber a resposta daquele setor, a ouvidoria vai fazer a análise dessa resposta. E o que é isso? Ela vai analisar se a resposta satisfaz, se a resposta atende aos questionamentos do cidadão, se todos os pontos foram respondidos. Se sim, ela vai concluir a manifestação e vai enviar a resposta para o cidadão. Então, é importante dizer que tudo isso aconteça dentro do prazo legal de resposta para o cidadão, que é de até 30 dias. Então, a ouvidoria tem que receber, acolher, encaminhar e responder para o cidadão dentro desse prazo. Isso aqui é um fluxo, né, de tramitação dessas manifestações, um fluxograma para que a gente possa ver de forma desenhada, né, como acontece, né, todo o encaminhamento, todo o desenvolvimento, né, dessa manifestação que a gente recebe. Então, a gente tem ali, na primeira caixinha, o cidadão entrando em contato com a ouvidoria do SUS, a ouvidoria fazendo o registro da manifestação no sistema, o ouvidor SUS. Aí, posteriormente, a outra etapa é fazer a análise e encaminhamento dessa manifestação para o setor. Depois, a próxima etapa é o monitoramento e acompanhamento do prazo. Depois, segue aqui para a setinha de baixo, né? A ouvidoria recebe e analisa a resposta do setor, e aí a gente vai desmembrar em duas caixinhas. Se a resposta estiver adequada, a ouvidoria envia a resposta ao cidadão e conclui essa manifestação. Se ela não estiver adequada, ou seja, se ela não satisfazer as necessidades e os questionamentos do usuário, a ouvidoria deve reencaminhar essa resposta para o setor para que ele possa refazer essa resposta, completar essa resposta, e só depois disso a ouvidoria encaminha para o cidadão. Então, tem duas coisas importantes que a ouvidoria deve observar na conclusão dessas manifestações. Primeiro é atender ao prazo, e o segundo é se a resposta satisfaz. A ouvidoria não pode encaminhar a resposta, né, que não satisfaça, ou seja, que não atende às demandas do cidadão. E aí, a gente passa a focar na qualidade das respostas. Então, uma resposta satisfatória, ela não necessariamente é uma resposta que significa atendimento ao pleito do cidadão, né? Mas ela deve seguir alguns critérios, né, para que ela possa ser considerada uma resposta satisfatória. Então, é um trabalho importante que a ouvidoria deve fazer, que é analisar a resposta que veio do setor. Se essa resposta é uma resposta completa, é uma resposta que satisfaz, é uma resposta que explica, é uma resposta que justifica, é uma resposta que dá retorno para o cidadão, que mesmo que não atenda ao pleito naquele momento, mas que explique, que justifique, né, que dê um retorno realmente que satisfaça a demanda do cidadão.
Então, é importante observar alguns critérios para que essa resposta seja satisfatória, para que seja uma resposta cordial. Então, é importante que, ao responder, a ouvidoria se refira sempre ao manifestante pelo nome ou pelos pronomes senhor e senhora, né? Que essa resposta, ela comece pelas informações mais importantes, né? Que ela seja uma resposta objetiva também. É importante usar frases em ordem direta, replicar os termos que são usados pelo usuário, demonstrando que a demanda dele foi lida, foi analisada e foi compreendida, né? No final dessa resposta, é importante agradecer de forma específica pela contribuição e participação do usuário, do cidadão. Por quê? Porque sempre que ele encaminha uma manifestação, ele resiste à manifestação, ele está contribuindo, né? Ele está avaliando o serviço público, ele está participando da política, está dando retorno para a gestão. Então, essa participação é importante e a gente deve sempre agradecer pelo envio da manifestação, pela participação do cidadão, né? E encerrar essa resposta demonstrando disponibilidade, né? Se colocando, a ouvidoria sempre se colocando à disposição para maiores informações, esclarecimentos e sempre que o usuário precisar. Então, essa é uma resposta cordial, ela tem começo, meio e fim. Então, é importante que as ouvidorias criem seus scripts de resposta, né, padrão, né, para que fique uma coisa mais formalizada e que demonstre uma atenção para com o cidadão, para com o usuário. E aí, ainda falando da qualidade de resposta, né, alguns pontos devem ser observados no momento de analisar a resposta que chega, né, dos setores internos, dos pontos de resposta. Então, primeiro, a ouvidoria deve, ao receber a resposta do setor, verificar se há coerência entre os questionamentos que o cidadão colocou na manifestação e a resposta apresentada, né? Se a resposta atende todos os pontos mencionados, se foi respondido uma ou duas questões, mas faltou outras questões para ser respondida, né? Se está claro, se a resposta está objetiva, se a linguagem que está sendo descrita, ela é acessível e de fácil compreensão, né, para o usuário. E é importante evitar termos excessivos, técnicos, jargões, observar se há erro de digitação, de gramática. Então, a resposta, ela tem que, primeiramente, usar uma linguagem cidadã, uma linguagem de fácil acesso para o usuário, né? Então, se há termos muito técnicos, jargões da medicina, da saúde, é importante substituir por palavras, né, explicações de fácil acesso para o cidadão. A gente tem que sempre ter em mente de quem está respondendo, a gente está respondendo para o cidadão, para o usuário, então essa resposta ela tem que ser observada esses critérios, né, para que a gente possa garantir uma resposta cordial, uma resposta satisfatória para o cidadão. E aí, sobre o sistema informatizado ouvidor SUS, que eu já tinha falado um pouco mais na frente. Né? Então, o sistema informatizado ouvidor SUS, ele é uma ferramenta de trabalho de todas as ouvidorias do SUS. É o sistema onde se registra as manifestações, onde se tramita as manifestações, né, onde se encaminha as manifestações para os setores, né? Então, esse sistema ele foi elaborado pelo Departamento de Ouvidoria Geral do SUS e DataSUS, do Ministério da Saúde, né? Ele é regulamentado pela portaria número 8, de 25 de 5 de 2007, e é através desse sistema, né, que todas as ouvidorias do SUS, né, trabalham, né, utiliza essa ferramenta para o registro, encaminhamento, responde às manifestações, e para além disso, o sistema também, ele tem outras funcionalidades, né, então é possível através do sistema disseminar informações, gerar relatórios, né, e é um sistema que tem seu acesso via internet, né, o usuário do sistema, ouvidores e equipes que trabalham nas ouvidorias têm acesso ao sistema através de login e senha, que são criados para o seu uso, o seu acesso. Então, é uma ferramenta importante, né, e todas as ouvidorias do SUS devem fazer uso desse sistema. Aqui eu trago algumas bases normativas, né, que tratam das ouvidorias, do trabalho das ouvidorias, e que as ouvidorias, né, todas as ouvidorias
devem conhecer essas normativas, as equipes que trabalham com ouvidoria devem estudar essas normativas, devem tê-las como referência, existem outras, né, eu trouxe algumas aqui, né, a primeira delas é a Lei de Acesso à Informação, que é a Lei 12.527 de 2011, essa é a lei federal, a gente também tem a lei estadual, que é de 2012, né, e essa lei vai tratar da regulamentação e do direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas. Então, ela garante para o cidadão o acesso a toda a informação que é pública, né, e que deve ser de acesso aos usuários, cidadãos e cidadãs dos serviços públicos. A portaria 2.416 de 2014, ela é uma portaria que vai estabelecer as diretrizes para a organização e funcionamento dos serviços de ouvidoria do Sistema Único de Saúde e dizer quais são suas atribuições. Então, essa portaria é muito importante para quem está instituindo suas ouvidorias do SUS ou para quem já tem ouvidoria do SUS, que conheça essa portaria, né? A Lei 13.460 de 2007, ela dispõe sobre a participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública estadual, né, através do decreto 9.492 de 2018, e que é regulamentada pela Lei 13.460 de 2017. Então, essa lei, ela traz um capítulo específico sobre as ouvidorias, né, sobre o direito do cidadão de se manifestar. Há uma outra lei, que é a Lei 13.790 de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né, que é uma lei importantíssima para quem trabalha com ouvidoria, que deve conhecê-la e aplicá-la, né, que ela trata aí do direito, né, do titulado, do pessoal, né, da questão do sigilo, da questão do anonimato, do direito à privacidade, né, então é uma lei importante também para quem trabalha com ouvidoria. Então, para finalizar, trago aqui algumas referências, alguns materiais que foram utilizados para a elaboração dessa aula, dessa apresentação, né, o Guia de Orientação Básica para a Implantação de Ouvidorias do SUS, na segunda edição, de 2014, Manual das Ouvidorias do SUS, né, Portaria 2.416 de 2014, que eu falei dela no slide anterior, que estabelece aí as diretrizes para a organização e funcionamento dos serviços de ouvidoria do Sistema Único de Saúde.